What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Francisco Luna e nós estamos na nossa websérie Despertar e nós já tivemos um primeiro episódio chamado Superação. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e de um tema muito relevante, não é isso? Olá, muito boa noite. Eu me chamo Josiane Luna. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. É isso mesmo, nós iremos falar sobre a gestão das emoções. Hoje é um tema muito abordado, né, na mídia, nas redes sociais, né, que faz parte do desenvolvimento pessoal você aprender a gerenciar as suas emoções. É isso aí. E a gestão das emoções é um tema bem complexo, né, um tema bem minucioso. Então, desde então, eu peço para vocês, né, aqui nós vamos falar algumas dicas para que vocês possam, durante o dia ou durante alguma situação, poder se controlar, mas assim, nada substitui a orientação de um profissional. Então, a gente sabe que existem casos de pessoas com sintomas leves, algumas pessoas com sintomas mais pesados, mas assim, fica aqui a nossa dica, sempre procure um profissional, porque o profissional estudou, ele tem ferramentas, ele tem todo um instrumento para conseguir te orientar da melhor forma e cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma maneira de ser tratada. Então fica aqui a nossa dica do Notórios. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e sobre gestão das emoções, mas nada substitui a orientação de um profissional. Isso é verdade. Nós sempre precisaremos, né, de pessoas, né, e a ajuda de um profissional é essencial, né, para que nós venhamos crescer e desenvolver com mais qualidade, né. E a gestão das emoções, a gente aprende, na verdade, não nos ensina, né, desde pequenos, a gerenciar as nossas emoções, a cuidar das nossas emoções, muito pelo contrário. Às vezes nós somos até ignorados, alguns sentimentos, né, em certos momentos. Por exemplo, acontece algo ali, a criança começa a chorar e a mãe fala, fica quieto, para de chorar, né, mas não vem entender o motivo do choro. Muitas vezes pode ser motivos irrelevantes, né, mas às vezes não. Mas entender o motivo do choro, o que leva aquela criança a chorar. Então, a gente não aprendeu a cuidar das nossas emoções, né? E isso gerencia a nossa vida, né? Isso é um tema muito importante porque a gente vê nessa fala sua que as emoções vêm desde criança. Sim. Então, por exemplo, nós temos as crenças que foram passadas dos nossos avós para os nossos pais, dos nossos pais para nós, e cabe a nós passar dos nossos filhos. Nós não podemos terceirizar isso. Enquanto mais conhecimentos nós temos, melhor nós educamos e nós tratamos os nossos filhos. Mas nós vemos até pessoas adultas, né? Até nós mesmos com algumas crenças que nos limitam. E essas crenças precisam ser tratadas, precisam ser ressignificadas. Então hoje o nosso intuito aqui é falar um pouco para vocês sobre gestão das emoções e dar algumas dicas, algumas diquinhas rápidas ali que você pode começar a tratar, que pode começar a fazer e com o tempo você pode perceber que vai ter uma evolução na gestão das suas emoções. Algo muito importante, né, é sobre o fato de nós não ignorarmos aquilo que nós sentimos. Você aprender a controlar as suas emoções não significa que você vai ignorar sentimentos ruins, como raiva, ódio, rancor. Você não vai ignorar isso. Mas é o que eu vou fazer a partir do momento que eu sinto isso. É não deixar com que esses sentimentos controle as minhas atitudes. Então, eu sinto eles, mas eu ressignifico eles para que as minhas ações não sejam partidas, né, desses sentimentos. E isso nós precisamos aprender, né, realmente a colocar em prática. Isso, e assim, como a gente falou agora há pouco das crenças, as crenças são aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que alguma coisa é verdade, eu vou tratar aquilo como verdade.
E muitas vezes se essas crenças vêm de pai para filho, vêm de geração para geração, e ela vem nos tratando de que, por exemplo, o que uma pessoa falou para mim pode ser verdade. E às vezes eu preciso colocar em prova, eu preciso parar, pensar e ver se realmente aquilo faz um sentido, porque o que fazia sentido 10 anos atrás já não faz sentido hoje. Né? Antes da pandemia muita coisa fazia sentido, aí agora hoje os meios sociais, as redes sociais, na evolução que as empresas vêm trabalhando, já fazem outro sentido. Então muitas coisas aceleram e o tempo muda e nós precisamos também correr, nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos aperfeiçoar em tudo aquilo que diz respeito também às nossas emoções, não só tecnologicamente, não é isso? É verdade, é isso mesmo. Relacionamento, né? Nós fomos criados para nos relacionarmos com pessoas. E o fato de nós aprendermos a controlar as nossas emoções, gerenciar nossas emoções, vai nos trazer um relacionamento, né, ali mais saudável, mais construtivo, né? Por quê? Porque a partir do momento que, independente do que o outro me faça, eu consigo tratá-lo bem ou saber ressignificar aquilo que eu recebo, né? Porque, como você disse, as nossas crenças, às vezes o que é difícil para mim, o que é ruim para mim, para você talvez não seja, né? Então, realmente é a forma como eu recebo aquilo que está sendo passado para mim. Então, diante de uma situação, por exemplo, qual que é o primeiro passo? O que é que eu preciso fazer diante de uma situação onde o meu emocional está sendo colocado à prova? Vamos usar aí a raiva, o estresse, né? Lá. Alguém te tratou mal, ou de acordo com o seu ponto de vista, né? Eu acredito assim, eu trabalhei dessa forma, né? O silêncio. Acho que o primeiro momento ali é o silêncio, mas não aquele silêncio que você vai guardar os sentimentos ali, as suas emoções dentro de si. Então não é aquele silêncio que eu vou ficar rancoroso, aquele silêncio onde eu vou ter aquele aperto no peito, não é isso, né? Então. Não é isso, é simplesmente ali a primeira atitude para você. Porque o que a gente faz? A primeira coisa é na hora que uma pessoa fala A, você já quer falar o B. Na hora que ela fala o C, então assim, fica aquela briga de quem quer ter razão. Então, o melhor ali naquele momento é você ficar em silêncio. É porque muitas pessoas acham assim, eu tenho gênio forte. Então, se uma pessoa pega e fala e ela já quer rebater, às vezes não, é reflexo das emoções, não é isso? Exato. Então assim, o gênio forte seria talvez não se controlar e já querer rebater, dar uma resposta, alguma coisa nesse sentido. Isso. E até mesmo que a outra pessoa faz para você, às vezes nem é o que você recebe. Às vezes nem é o que ela queria te dar, mas é a forma como você recebe, que vem daquelas crenças lá do passado, lá de quando você era criança, quando você era adolescente, algum trauma que você possa ter passado ali. Então, às vezes, se uma pessoa... Tem gente que não suporta que a outra pessoa levante a voz, porque às vezes teve momentos lá atrás de momentos ruins, né, dentro de casa, com pessoas gritando e tudo mais. Então, às vezes, tem gente que hoje não suporta que a outra pessoa grite, mas às vezes ali já é a forma dela falar, né? Então, nem sempre vai ser a forma como o outro fala, mas assim a forma como você recebe. Eu costumo dizer que isso é muito interessante também em mensagens, né? Porque escrita não tem sentimento. Então, às vezes, se a gente receber uma mensagem no WhatsApp ou alguma coisa, nós interpretamos da maneira que a nossa cabeça está naquele momento. Exatamente. Então, se eu acabei de bater um carro no trânsito e eu recebo uma mensagem no WhatsApp, naquele momento que a minha cabeça está toda conturbada, eu já vou interpretar de um jeito e o emissor pode ter pensado de outra maneira. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de como receber a informação. Então, nós podemos dizer que esse silêncio ele vem acompanhado de um autocontrole ou ele vem só do silêncio? O autocontrole ele vai vir com o passar dos dias, né? Eu acredito assim que, primeiramente, você ficando em silêncio, aí você, lá na frente, quando você conseguir já ter aquele controle das emoções mesmo, de você conseguir com que os seus sentimentos não externem as suas ações,
aí sim você já vai conseguir falar ali de imediato ou externar algo de forma mais tranquila. Mas ali de início, né? Se você está aprendendo ali a controlar as suas emoções, está ali no início mesmo, você fica em silêncio. Eu acho até que dependendo do lugar, né? Se saia do mesmo ambiente da outra pessoa, né? Deixa o celular ali de lado para você não responder a outra pessoa e vai ressignificar o seu sentimento. O que eu falo quando vou ressignificar o meu sentimento? Eu vou analisar a raiz dele. O porquê que eu estou sentindo isso? Então, nós podemos dizer também que na hora que surgir um sentimento ruim, a primeira coisa que eu preciso parar, respirar e ver o que está em torno, o que está acontecendo. Seria, no caso, logo eu pensar em todas as ações que estão acontecendo em volta para o que está acontecendo, né? Isso, e até mesmo aquilo que eu sinto, né? Por exemplo, qual é o ponto de partida daquele meu sentimento? O que a outra pessoa, ou o que eu fiz para gerar essa atitude na outra pessoa também. Porque nem sempre, às vezes, a atitude da outra pessoa é reflexo daquilo que você já faz para outra pessoa, né? Então, é realmente você analisar a raiz. O porquê eu me sinto assim, com a atitude do outro, e qual a minha atitude que desenvolve essas ações no outro também. Isso, porque assim, muitas vezes o reflexo do outro é o que eu faço. Então, nós temos que ter também essa malícia de saber entender. A mesma coisa que eu falei agora há pouco da questão da pessoa que possui o gênio forte, ou aquele que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Então, muitas vezes, a pessoa tem esses tipos de atitudes e ela acaba não tendo um dia legal, ela acaba não tendo um trabalho legal, não acorda bem, justamente por pensar que uma pessoa já vai, durante o dia, fazer com que ela tenha uma raiva ou tenha alguma coisa. Então, muitas vezes, acordar já com um sentimento. Então, também nós podemos dizer que para melhorar a inteligência emocional ou para melhorar nossas emoções, nós precisamos acordar bem, nós precisamos acordar de um modo mais alegre, escutando uma música legal. O que você... É isso mesmo? Isso vai contribuir muito, mas nem todos os dias nós vamos acordar bem. Vai ter aquele dia que a gente vai estar meio deprê, que a gente vai estar meio para baixo, ou aquele dia que a gente quer ficar mais sozinho nos nossos pensamentos e tudo mais. O ser humano é assim. O que nós precisamos o que nós precisamos aprender é não deixar aquilo que eu sinto externar as minhas ações. Eu preciso ressignificar aquilo que eu sinto e agir com inteligência, com sabedoria, porque vai resolver o problema eu ficar discutindo ou eu querer ter a razão com a outra pessoa? Né? O pastor Cláudio Duarte fala muito, você quer ter a razão ou você quer ser feliz? Ou ter paz, né? Ou ter paz. Né? Ou ser feliz é ter paz, né? Isso, porque assim, muitas das ocasiões, né, se pegam, por exemplo, duas pessoas com gênio forte, nenhuma quer perder para a outra. E às vezes não é perder, mas às vezes é ganhar a paz, às vezes é ganhar uma noite de sono boa, às vezes é ganhar algo que o dinheiro não compra. Então não é perder uma briga, mas ganhar uma noite legal, ganhar um ambiente mais aconchegante, isso também conta muito, né? Com certeza, como o homem mais sábio que já pisou nessa terra, né? O rei Salomão escreveu em um dos seus provérbios, né? Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Ou seja, tem momentos que é melhor nós ficarmos em silêncio e nós, ali aparentemente, pode até parecer que nós estamos saindo perdendo, mas depois lá na frente a gente vai ter aquele sentimento de paz, aquele alívio, falar assim, nossa, realmente aquela conversa, aquela discussão não ia dar em nada. A melhor coisa foi realmente eu ficar em silêncio e ressignificar aquilo que eu estou sentindo. Agora, eu não posso retrair as minhas emoções, guardar as minhas emoções, né? A partir desse momento aí que eu fico em silêncio, que eu vou ressignificar aquilo que eu estou sentindo, eu devo sim voltar e conversar com a outra pessoa, né? Mas conversar de forma inteligente, conversar de forma clara, objetiva, sem ofensas, né? Expor aquilo que você sente. Olha,
você fez isso e fez aquilo, isso me traz sentimentos ruins, isso não é bom, eu não gosto, né? O diálogo sempre resolve todas as situações, né? A melhor forma e a melhor maneira de resolvermos todos os problemas é a conversa, né? Independente. Eu tenho por mim que talvez em casa, no trabalho, qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos de uma boa conversa. Onde eu trabalho, no caso, mas também em casa nós precisamos alinhar as expectativas. Porque às vezes o que eu espero não é o que a outra pessoa está esperando. E às vezes eu falo para ela achando que ela sabe, porém ela não sabe. Exato. E isso acontece muito e faz com que as pessoas tenham conflitos dentro de casa, dentro da empresa. Sim. Então precisamos ter essa questão bem clara de alinhar as expectativas, tanto eu quanto a outra pessoa. Isso é um ponto bem interessante que nós precisamos manter aceso. E se você está conosco até agora, nós estamos aí já há algum tempo falando sobre inteligência emocional, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de dar aquela curtida para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para outras pessoas e assim outras pessoas também serem impactadas com o nosso conteúdo. E de certa forma também, da maneira que você está aí hoje, coloque aí nos comentários como que você está, se você está bem, se tem alguma coisa emocionalmente te atrapalhando. Se você se sentir à vontade, coloque. E também nos sugira um tema para o próximo. Nós estamos fazendo a nossa websérie, nós temos vários temas, mas sugira algum tema que nós vamos parar, nós vamos ler com muito carinho e quem sabe a gente pegar e fazer aí um tema diferente, né? É verdade. E ainda trazendo, né, sobre esse último ponto que eu falei, sobre a questão de conversar, né, de dialogar, de realmente resolver a causa das emoções, a causa daqueles sentimentos, né? Tem muitas pessoas que não resolvem, que não conversam e vão carregando isso dentro de si, essa bagagem. E vai chegar uma hora que vai pesar, né? Que é o lixo emocional que nós falamos, né? Traumas, sentimentos mal resolvidos, sentimentos de raiva, falta de perdão, né? Tudo isso vai acumulando e se tornando um lixo emocional. E isso influencia muito nas nossas ações. Influencia muito nos nossos relacionamentos. Tem muitas pessoas que não conseguem entrar num relacionamento ali conjugal devido a isso, devido àquelas emoções, aquele lixo emocional que ela vem carregando, de coisas lá atrás que não foram resolvidas. Isso é muito importante, né? Nós temos que resolver os problemas, né? Existem, claro, problemas fáceis e problemas mais complexos, mas independente do problema, nós precisamos resolver. Igual eu disse no início, às vezes a gente consegue resolver de uma maneira fácil, de uma maneira ressignificando, mas também tem a hora que nós precisamos de um profissional. Isso. Um profissional habilitado, um profissional que faça ali um diagnóstico. E o que nós nos deparamos hoje é com muitas pessoas procurando talvez aquela pessoa, um melhor amigo, ou talvez a melhor amiga, aquela pessoa que todo mundo tem como referência. Essa pessoa pode ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, mas pode não ser aquela pessoa que tem as ferramentas que vai fazer um diagnóstico para que a gente possa ter uma noção do que está acontecendo, né? Isso é verdade. Muitas vezes a gente procura uma ajuda na pessoa que não está preparada, né? Nós sabemos que, por exemplo, às vezes uma pessoa que ela não esteja preparada, mas ela esteja, vamos dizer assim, eu vou procurar meu melhor amigo para que ele possa me dar uma orientação, mas e se, por exemplo, ele estiver passando por alguma situação difícil? Como que vai ser essa orientação dele, né? Acaba nos trazendo um grande transtorno, né? Esse transtorno pode fazer com que a gente acabe fazendo e tomando atitudes que não, na hora ali, vá satisfazer talvez a outra pessoa e não o nosso problema, né? Não é isso? Isso mesmo, porque na verdade o conselho dele vai ser baseado nas experiências dele, né? Não vai ser baseado em estudos, em pesquisas, em experiências ali de pessoas, né, que já passaram por tantas outras coisas, mas vai ser baseado naquilo que ele já viveu. Então, por exemplo, se eu vou pedir um conselho conjugal para uma pessoa que não tem um casamento estruturado, ela vai, ou não tem um casamento, vamos dizer, que não esteja passando por momentos bons, o que ela vai fazer? Ela vai me aconselhar
de acordo com a experiência dela. Né? Então, isso não é bom. Então, nós precisamos, sim, saber com quem nós devemos conversar, pedir ajuda, abrir o nosso coração, né? As nossas emoções e tudo mais. E um ponto, assim, bem importante que nós temos que falar também sobre a questão da inteligência emocional é a questão da nossa mente. Porque tudo está na nossa mente. O né? professor Augusto Cury fala que a nossa mente é traiçoeira, né? A nossa mente, à mesma hora, ela pode querer uma coisa, mas o correto é ali, naquele momento, fazer outra. Então, a nossa mente pode nos causar muitas armadilhas, né? Muitas, demais, né? Porque realmente tudo ali começa na mente. Todas as nossas ações primeiro passa pela nossa mente. Você acabou de pegar a caneca com água, né? Antes de você fazer essa ação, você pensou. Ainda bem que você falou que tem água aqui dentro. Mas vamos lá. Mas é água. Foi rápido, mas pensou. Então, todas as nossas ações. Então, ou seja, aquele pensamento repetido. Né? Se hoje eu penso em algo, amanhã eu começo a alimentar esse pensamento, vai chegar uma hora que ele vai se tornar uma ação. Que eu vou externar esse pensamento com atitudes. É uma repetição, né? Então, assim, tanto para nós melhorarmos a nossa... Nós podemos usar para os dois meios, né? Tanto para instalar uma crença, nós repetimos ela e ela se instala, ou tanto para nós curarmos. Então, para curar também, eu pego ali e começo a fazer ações repetitivas que vai me trazer. Uma técnica muito interessante que eu li em um livro é que, por exemplo, sempre quando eu vir alguma coisa ruim na minha cabeça, por exemplo, eu vou pular um buraco. Vou pular um buraco de um lado para o outro. Então, por exemplo, se vem alguma coisa ruim, não pula, você vai cair, eu tento pensar em 3 coisas boas. Né? Por exemplo, se eu pular, eu vou chegar do outro lado. Se eu pular, tem alguém me esperando. Se eu pular, isso vai acontecer. Então, sempre para uma coisa ruim, antes que eu faça ali, eu pense 3 coisas boas que me motive a fazer aquilo ali. Isso até mesmo para instalar ali uma questão da gente fazer o bem e tirar aquela crença de que a coisa ruim vai acontecer. Porque, infelizmente, é a natureza humana. Né? A gente pender para o lado ruim, pender para o lado mal. Então, nós precisamos ali passar pela metanoia, né? A mudança de mente. E realmente dar o giro lá de 360 e ressignificar os nossos pensamentos, aquilo que tá instalado ou aqueles pensamentos que vêm. Porque, assim, você não pode impedir que os pensamentos venham até a sua mente. Você não tem esse controle, mas você tem o controle do que você vai fazer com esses pensamentos. Sim, eu volto até a citar, né, o Tiago Brunet, que é um escritor, né, também um pastor, teólogo e tudo, e ele fala que 80% das nossas preocupações não vai acontecer. Então, muitas vezes eu estou ali instalando uma crença ou eu estou ali pensando em alguma coisa, o meu emocional está abalado por uma coisa que nem aconteceu ainda e talvez eu chegue para resolver esse problema, ele nem vai acontecer. Nós precisamos, então, voltar ali atrás onde nós falamos de, na hora que acontecer alguma coisa, parar, respirar, analisar a situação para que possa dar continuidade no que a gente estava fazendo. Porque todas as nossas ações, elas vão partir da nossa mente, né? Dos nossos pensamentos. Então, assim, nós precisamos cuidar primeiramente ali da nossa mente, cuidar do nosso coração, para que tudo aquilo que entra, né? Porque as nossas emoções vêm dali, né? Partem dali, partem daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo. Por exemplo, se você falar para eu lembrar de uma situação do passado, um momento de alegria, automaticamente o sentimento de alegria, ou pelo menos um sorriso, eu vou dar. Da mesma forma que se você falasse para mim, lembro de um momento de muita tristeza, automaticamente o nosso semblante vai mudar. Ou seja, porque aquilo que eu penso identifica, né? Gera as minhas emoções. Isso me faz lembrar muito da questão de um filme, né? Um filme infantil, o Monstros S.A., onde eles pegam ali, assustam as crianças e colhem os gritos delas, né, em forma de armazenamento. E quando eles descobrem que o sorriso é
10 vezes mais potente, eles param de assustar as crianças e começam a fazer com que elas sorriam, com que elas deem risada. E isso é muito interessante, porque a risada e o bem-estar nos traz mais bem-estar do que quando a gente fica mais retraído. Sim, isso é verdade. E falando nisso, nessa questão de bem-estar, às vezes a gente acha assim, mas o fulano só me faz mal, né? Eu não vou fazer isso daí que vocês acabaram de falar, ficar em silêncio. Eu perguntar qual é a minha atitude tem gerado a ação na outra pessoa. Isso também parte um pouco ali da questão do orgulho, mas nós não vamos entrar nesse assunto, né? Mas o que acontece? Quando nós agimos dessa forma, nós temos que pensar o seguinte, nós não estamos fazendo o bem somente para o outro. Muito pelo contrário, primeiramente é para mim, é para o meu bem-estar, é para que eu aprenda a gerenciar as minhas emoções, a ter inteligência emocional. E isso, consequentemente, vai transbordar, né, sobre a vida da outra pessoa e vai até gerar mudança na outra pessoa também. Sim, porque nós estamos falando de sentimentos, mas nós também estamos falando de espelhamento. Então, Sim. quando a gente chega e nós temos um ambiente legal, fica um ambiente legal. Quando tem aquele ambiente pesado, aquele ambiente mais obscuro que a gente fala, a gente tem também a se retrair. Então, nós não podemos deixar que essas emoções nos dominem e nós temos sempre que criar um ambiente legal. Então, sempre cuidar das pessoas. A gente fala que nós precisamos de pessoas. Então, é sempre cuidar. Cuidar do amigo, cuidar do colega, cuidar de pais, cuidar de filhos. Ver que está numa situação difícil, pergunta o que está acontecendo, se precisa de uma ajuda, se precisar de uma ajuda profissional, alguma coisa assim. Mas que a pessoa veja ali que já tem uma pessoa cuidando dela, já é uma disposição maior, essa pessoa já vai se sentir melhor. E assim, não tem nada melhor do que uma boa risada. Não tem nada melhor do que um ambiente legal. E isso é vida, nos faz com que nós tenhamos um dia bem diferente do que se nós acordarmos aí bater o dedinho ali no pé da cama, e dói bastante, né? Quando dói, coloca o dedinho no pé da cama, mas não deixar que aquilo ali atrapalhe o nosso dia, que nós possamos ter um dia mais alegre, ressignificar aquilo ali e pensar que não só durante o dia, mas na nossa vida, o conjunto de coisas boas superam muito mais o conjunto de coisas ruins que aconteceram. É verdade. E respeitar também as emoções e respeitar o próximo, né? É porque se todo mundo, por exemplo, assim, se eu preferir o bem do outro e se outra pessoa preferir o bem... Então, se todos nós preferirmos o bem do outro, todos vão viver melhor, né? Vão ali ter um relacionamento melhor. E respeitar. Às vezes, aquela minha atitude está causando desconforto, ou eu faço muitas brincadeiras e a outra pessoa não gosta disso. Isso gera um sentimento de raiva, de desconforto. E muitas vezes, isso hoje não vai fazer tanta diferença ali no relacionamento, mas é algo que vai acumulando. E se eu não resolvo, se eu não externo, falo assim, olha, a sua atitude não é legal, não me deixa bem, não faz, gera em mim um negocinho aqui, gera em mim uma raiva. Isso assim, isso faz diálogo, com que, né? Isso, diálogo. Então não tem que, por exemplo, num relacionamento, num casamento, ou no trabalho, alguma coisa assim, se nós estamos falando de adulto, pessoas têm que ser maduras, então elas têm que saber escutar. Sim. Não, isso está acontecendo e eu preciso parar e pensar e ver o que vai acontecer. Então não é escutar e voltando um pouquinho, né? Eu tenho gênio forte, escutei ali e vou achar que não é real. Da mesma forma, quando a gente está escutando alguma transmissão ao vivo, alguma coisa, a gente vê as pessoas reclamando do som. Então, assim, quando uma pessoa fala que o som está baixo, ainda vai, né? 2 pessoas já começa a acender um alerta. Mas quando 3, 4, 5 começa a falar o som está baixo ou o som está muito alto, já é uma coisa de se parar e reorganizar e ver. Então, isso também. Se no seu dia a dia algumas pessoas falam que você precisa talvez melhorar em algum ponto ou alguma coisa, não só em casa, é hora de se parar, pensar e tentar ver o que pode ser feito para melhorar. Isso é verdade. Então, tudo isso envolve, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E como o próprio nome diz, é inteligência emocional. É você agir de forma inteligente mesmo, emocionalmente, né, falando.
Então, realmente, e são essas pequenas coisas, né? Como a gente disse lá no início, nós iríamos, né, abordar aqui de forma bem singela, né, essa questão da gestão das emoções, porque é um tema muito amplo, né, e às vezes requer até mesmo acompanhamento de um profissional, né, mas assim, pro dia a dia, né, pro dia a dia, relacionamentos ali dentro de casa, com os filhos, com prestar atenção no sentimento da outra pessoa, né, prestar atenção mais nas pessoas, porque hoje, infelizmente, com a tecnologia, né, nós, ao invés de estarmos ali prestando atenção na outra pessoa, nós estamos no Instagram ou estamos em outras plataformas, né? E não estamos ali dando a devida atenção, devido aquele diálogo que realmente nós precisamos valorizar momentos, né? Nós precisamos estar atentos aos sinais, né? Isso, é verdade. Isso, assim, sinais em casa, sinais no trabalho também, sinais de que pessoas estão precisando de ajuda. Muitas situações acontecem por uma distração. Então, em casa, ficar atento aos sinais dos filhos, se estão passando muito tempo no telefone, às vezes até mesmo monitorar, porque assim, hoje os celulares e as redes sociais são os que mais influenciam, e é muito rápido a mudança de mentalidade, a mudança com que as crianças vêm evoluindo, a tecnologia que elas estão expostas, faz com que elas tenham ali o professor Augusto Cury também falou algum tempo atrás da síndrome do pensamento acelerado, que hoje não era tão visto no Brasil e já tem muitos casos acontecendo. Então a pessoa já está ali pensando em alguma coisa, já pensando em outra, pensando em outra, pensando em outra, e dá aquele atropelo ali de pensamentos e ela acaba se atrapalhando no que está fazendo. Então nós precisamos estar atento aos sinais. E esses sinais são muito importantes porque pode e vai nos mostrar alguma coisa que pode vir a acontecer, e depois que acontece, daí já é mais difícil de nós tratarmos, né? Isso, porque sempre quando algo grande acontece, ele não vai começar, não é de um dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas começa pequeno, né? Começa com pequenos sinais. E a gente, se nós estivermos realmente ali em alerta, não vou falar com o mundo, mas com as pessoas ali ao seu redor, né? O seu colega de trabalho mais próximo, o seu esposo, os seus filhos, sua mãe, seus parentes ali mais próximos. Se você estiver atento numa conversa, num diálogo, realmente ter aquele diálogo assim de olhar nos olhos, de perguntar, chega e fala assim: oi, tudo bem? Porque já faz parte daquela primeira conversa, né? Até mesmo pelo WhatsApp, às vezes a gente manda oi, tudo bem? E a pessoa no automático. Tudo sim, tô bem, tô bem. E às vezes não tá. Então, às vezes você chega na pessoa e olha no olho dela e fala assim: como você está? Como estão as suas emoções? Nós precisamos nos importar, né, com as nos pessoas, importar, né? Isso. Nos importar verdadeiramente. Né? Porque assim, é igual eu falei, a mensagem ali, ela pode não ter um sentimento, mas eu preciso me importar verdadeiramente com aquela pessoa. Porque mandar uma mensagem de como você está é fácil. É fácil. Difícil é sentar cara a cara com a pessoa e falar assim: e aí, você está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar. Eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode, e orientar as pessoas, né? Porque às vezes não é nenhum problema emocional. Às vezes é algum outro problema que está causando... que está atrapalhando ali nas emoções dela, né? Então, às vezes, é um problema que até bem mais fácil de se resolver, né? E se for caso de, mas eu não sou capacitado para resolver, para ouvir, eu não sei fazer isso, aconselha. Tá tudo bem? Não, eu tô passando por isso e por isso, aquilo. Se você não acha, né? Porque todos nós somos um pouquinho, assim, sabemos dar conselhos, né? Um pouquinho médico, um pouquinho psicólogo, um mais ou pouquinho menos farmacêutico, um pouquinho de tudo. Mas se você não se achar capacitado para isso, né? Aconselha a pessoa, fala assim: procura alguém de confiança, vamos lá, eu vou te levar, eu vou com você, né? É tal pessoa que ela vai poder te ajudar, vai te ouvir e tudo mais, né? Mas nós precisamos realmente nos importar com as nossas emoções, não deixá-las de lado. Não é errado sentir medo, não é errado sentir raiva, mas é aquilo que nós fazemos com esses sentimentos, né? Eles não influenciarem nas nossas atitudes. O medo não vai me parar
o medo não vai me impedir de fazer alguma coisa, mas não é errado eu sentir ele. Então, nós precisamos ressignificar as nossas emoções, nos importar mais com as pessoas também. E eu vejo assim, dessa última fala que nós falamos, eu tenho certeza que ter certeza é muito complicado a gente falar que tem certeza, né? Mas assim, se veio alguma pessoa na sua mente, é porque essa pessoa precisa de ajuda, né? A gente acabou de falar assim de alguma pessoa que a gente sabe que precisa de ajuda, alguma coisa. Ligue para essa pessoa, vá na casa dela, converse, né? Se mostre verdadeiramente interessado em ajudá-la. E eu dou mais uma pausa aqui para pedir para vocês, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se inscreva aí no nosso canal. É bem fácil, né? Se inscreva, clica aí no sininho para não perder as nossas notificações. E compartilhe, não custa nada, não paga nada. É só clicar no aviãozinho aí, compartilhe para 3 pessoas que possam assistir esse conteúdo e gostar. Compartilhe se tem pessoas que precisam de ajuda. Compartilhe também se tem alguma pessoa para ajudar a outra pessoa. Nós já estamos encaminhando por nosso final, né? Já estamos acabando mais uma vez o nosso episódio da nossa websérie. E nós temos um propósito de não fazer vídeos longos, né? Então, assim, os podcasts têm vídeos longos. Nós temos aí vários temas que a gente poderia ficar muito tempo falando. Verdade. Mas nós temos a intenção de fazer um vídeo curto e que te entregue ali o conteúdo realmente de valor. Podemos fazer um dia um vídeo longo? Sim, podemos, mas o nosso intuito é que você ouça indo para o trabalho, que você ouça fazendo alguma coisa, possa ouvir na hora do almoço e ter esse costume de ouvir coisas boas para que você possa melhorar o seu humor, para que você possa melhorar o seu dia a dia e o dia de quem tá próximo também, né? Melhorar o bem-estar, né? Sim. E aprender, né? Aprender o conhecimento, né? Conhecimento e praticar, colocar em prática. Nós falamos, só um ponto aí que nós falamos da pessoa que está assistindo em ajudar o outro, mas às vezes você que está assistindo pode estar precisando de ajuda, às vezes não está se sentindo bem, às vezes não sente que as emoções está tudo bagunçado, você não consegue ter foco, né, no que fazer, você não consegue... os seus relacionamentos estão conturbados, ou com amizade, ou com o esposo, ou com filhos, né? E você realmente precisa de ajuda, né? Primeiramente, eu vou falar para você colocar em prática, né? Tudo que nós já conversamos aqui, realmente pensar, ressignificar as suas emoções, né? Pedir ajuda, né? Isso é um ponto muito importante, né? Nós precisamos aprender a pedir ajuda para outras pessoas também, né? É isso aí, né? Nós precisamos ter, quem sabe, né, a humildade de pedir e falar, estou precisando. Se não tem ninguém ali que possa ajudar no momento, mas alguém que está precisando. Cuidar da mente, né? Isso também é primordial, né? Cuidar da mente. Às vezes você está passando por problemas difíceis, aí você vai ouvir músicas depressivas, músicas deprimentes. Então isso vai alimentando aquilo que você já está sentindo. E você precisa lutar contra esses pensamentos, contra esses pensamentos ruins, é um caminho né? inverso, né? Se eu tô pensando coisa ruim, igual eu acabei de falar, a gente precisa parar e ver coisas boas. Se nós pensamos, volto a falar mais uma vez, se nós estamos pensando coisa ruim, vamos pensar aí 3 sentimentos bons, vamos pensar 3 coisas que possa nos ajudar. Mas, pessoal, esse é o momento da despedida, né? Nós estamos caminhando aí para os minutinhos finais. Quero agradecer intensamente a participação de todos que estão aí, que tiraram esse minutinho para nos escutar. Vou lançar aí um pequeno desafio. Pega o aviãozinho, compartilha com 3 pessoas, somente 3 pessoas, para que o nosso conteúdo possa se disseminar, para que o nosso conteúdo possa impactar mais vida e impactar mais pessoas, né? É isso aí. Colabore conosco. Pessoas precisam de pessoas. É, né? Verdade. Nós precisamos de você. É isso aí. Então, pessoal, muito boa noite. Muito obrigado por vocês terem ficado conosco aqui. Foram minutos gratificantes, igual eu falei no nosso primeiro episódio. Nós precisamos vencer, né, muitos obstáculos e vencer até as nossas crenças, né, de vamos começar depois que não vai dar certo ou alguma coisa assim. Mas nós estamos nos ressignificando e também fazendo uma coisa nova para vocês.
É verdade. Muito obrigado por você ter ficado conosco até o final desse vídeo. Tá? Tenha uma ótima noite, que Deus te abençoe e que você realmente venha ser inteligente emocionalmente. Nós sempre podemos crescer e evoluir. É isso aí. Então, até mais. Tchau, pessoal, e até a próxima.